Olá, meu nome é Poliana e eu venho aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre reencarnação. Bom, nessas discussões que nós vemos fazendo, nas leituras acerca do tema, né, a nossa base primordial é sempre a Bíblia, né, e sempre dentro do Pentateuco aí da obra de Allan Kardec, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz as explicações e as explanações de cada trecho da Bíblia e do Evangelho do Cristo. No capítulo 4 do Evangelho, ele fala exatamente sobre o termo e explica muito bem sobre a reencarnação. No capítulo 4, que é chamado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, os itens 1, 2 e 3 fazem a menção a alguns trechos da Bíblia, exatamente trechos que deixam muito claro essas provas da reencarnação. E depois, nos itens 5, o item 5 ele fala do trecho de Nicodemos, né? E depois, alguns itens à frente, o 10, por exemplo, novamente, ele retoma essa discussão falando acerca desses trechos bíblicos que mostram a existência, né, da reencarnação para todos. É muito importante entender alguns termos antes da gente começar essa discussão. O primeiro tema que eu quero falar com vocês é sobre essa dicotomia que nós temos acerca de ressurreição e reencarnação. A ressurreição nada mais é do que, após o desencarne, você ressurgir no plano espiritual. Então, de fato, aqueles que estudam a doutrina espírita acreditam nos dois termos, tanto na ressurreição quanto na reencarnação. A ressurreição, de fato, então, é essa continuidade da vida após a morte, onde você ressurge o seu espírito no plano espiritual. Já a reencarnação é um processo, é devido a um processo evolutivo, porque Deus dá a cada um dos seus filhos a chance do arrependimento e a busca pela melhoria constante. Então, reencarnar significa você, enquanto espírito, assumir uma nova etapa, uma nova chance, uma nova tentativa de crescimento. E nesse momento você então assume uma existência corpórea, seja na Terra ou em qualquer outro lugar. E nesse momento, para que isso aconteça, você tem que assumir uma roupagem, né, para ser compatível com esse local que você vai assumir a sua missão, que você vai assumir essa tarefa. É a mesma ideia de uma escola. A Terra nada mais é do que uma escola. E o corpo físico que nós temos nada mais é do que um uniforme para adentrar essa escola. É exatamente por isso que a reencarnação é tão importante, porque ela dá a cada um dos filhos de Deus a chance de buscar novos conhecimentos, de buscar uma nova chance de poder lutar, de poder vencer e de poder melhorar. Afinal de contas, Deus é tão misericordioso que Ele dá a nós a chance da eternidade. Ele não tem pressa, Ele não tem data marcada, Ele dá a você o tempo que você precisar. Entendendo essa primeira relação dicotômica para a discussão que nós vamos fazer aqui hoje, então entender que existem de fato as duas coisas. E até na época do Cristo, os povos daquela época acreditavam na reencarnação. Os únicos povos que não acreditavam na reencarnação eram os saduceus. Eles não criam que existia uma continuidade na vida após a morte. Todos os outros acreditavam. E aí é muito importante entender que a própria tradução do hebraico, do aramaico, para os livros sagrados que nós temos hoje, elas se perdem ao longo da tradução dos anos e dos milênios. Então, esse entendimento ele já era coadunado pelos povos daquela época e ao longo do tempo na escrita bíblica ele foi se perdendo em algumas traduções. Bom, o segundo ponto que é importante entender é que a Bíblia é sim um livro inspirado por Deus, é sim um livro feito para guiar, né, todo o senso cristão na Terra, mas que ele foi escrito por homens inspirados por Deus. E ele também foi constituído em concílios pagãos, em concílios feitos à época, nos concílios da Idade Antiga, e que as pessoas definiam quais livros iam para a Bíblia, né, e para esse formato, de acordo com a sua conveniência. Então, inclusive, muitos livros que foram escritos, muitos pergaminhos escritos naquela época, né, eles não fazem parte da Bíblia. Né? Todos esses livros, se não me engano, estão na cidade de Tel Aviv, e alguns deles não compõem a Bíblia. Exatamente porque houve uma escolha de quais livros fariam parte da Bíblia. Tanto é que algumas religiões possuem Bíblias que têm mais livros do que outras. Exatamente por isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante entender que a Bíblia também, naquele momento, foi constituída como uma forma de poder.
né? Por muito tempo você tinha casos, por exemplo, que na história retrata isso, de que as missas eram rezadas de costa, em latim, as pessoas não tinham acesso, porque tudo isso gera poder de dominação e poder entre as pessoas. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É essa maravilhosa mensagem que o Cristo nos traz, que a mensagem dele é acessível a todos nós. E quando nós começamos a ler a Bíblia, entender esses processos, entender essas escritas, fica muito claro para nós toda a mensagem do Cristo. E é por isso que em várias mensagens o Cristo diz: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Porque nem todos naquele momento tinham condições de compreender as verdades que o Cristo trazia. Essa é uma das verdades. E por que naquele momento as pessoas defendiam, e na tradução foi tirada o termo de reencarnação? Porque se eu sou um líder, se eu tenho poder, se eu detenho poder sobre as pessoas, e eu prego para essas pessoas de que eu vou ser responsável pelos meus atos, eu estou jogando uma pedra contra mim mesmo. Afinal de contas, se eu escravizo, se eu domino, se eu faço coisas que não são aprovadas por Deus, e eu digo para as pessoas que existe uma lei de resgate, ninguém vai acreditar no que eu digo, ninguém vai aceitar a maldade que eu estou impregnando, ninguém vai aceitar a forma como eu estou governando. Então é muito mais fácil dizer para as pessoas que a vida é uma só e exterminar esse conceito do livro que as guia, exatamente porque assim eu consigo manter um poder e uma dominação. Por que eu estou trazendo esses dois termos inicialmente na nossa discussão? Tanto a dicotomia ressurreição e reencarnação, quanto a relação de poder que dominou a Constituição Bíblica. Porque para entender reencarnação, eu preciso entender que previamente o livro que baseia o meu estudo, ele passou por esse caminho. Mas mesmo assim, muitas das coisas que provam isso não foram retiradas dele. E uma delas é inclusive que está no livro de Mateus, e eu gostaria de ler o trecho exatamente como está na Bíblia, para que não haja nenhum tipo, de dúvida ou questionamento. Jesus é questionado após a transfiguração, está lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. E ele diz, Jesus então diz a seus discípulos, e os seus discípulos o interrogam dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como ele aprouve, e assim farão sofrer o Filho do Homem. E então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Esse trecho está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. Você tem sua Bíblia na sua casa, você pode consultar. Então, quando você tem uma frase no final de um trecho dizendo que os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista, é porque já havia um entendimento reencarnacionista naquela época. E que Jesus confirmou que Elias passou pela terra e reencarnou na figura de João Batista. Além disso, ele diz ainda que João Batista teria que vir à terra para restabelecer todas as coisas, Elias, naquele momento, foi utilizado como termo, porque foi na existência de Elias que tudo aconteceu. Como muitos sabem, lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, todo o capítulo 18 fala desse momento histórico, do profeta Elias. Mas especificamente no versículo 40 é o momento em que Elias comete o erro pelo qual ele tem que vir resgatar na figura de João Batista. Bom, para quem não conhece a história, ou quem às vezes não se lembra bem, Elias foi um profeta que teve como missão vir à terra preparar, todos os profetas que vieram à terra vieram preparando o povo para a vinda do Cristo. Porque se naquele momento, rude como o povo era, Jesus, com seu imenso amor, aparecesse entre nós, se no momento em que ele veio, ele já foi crucificado, imagina o que aconteceria com ele muito antes disso. Realmente seria bem complicado. Então a ideia de todos os profetas, antes da vinda do Cristo, era preparar o mundo para a vinda do Cristo. E os profetas, quando estiveram aqui, começaram a falar desse Deus único, porque até essa época antiga, você tinha a crença do Deus Fogo, do Deus Trovão, de vários deuses.
E naquele momento Elias então foi chamado para sua missão, e a missão dele era transformar aquele povo de politeísta a um povo monoteísta. E ao fazer isso, Elias precisava dar uma prova para aquele povo, porque muitos não iriam acreditar. E aí então existe um desafio, né, que foi proposto entre ele e os sacerdotes de Baal, para que eles invocassem os seus deuses, cada um invocando o seu deus. Elias invocaria o seu e os profetas de Baal invocariam o deles. E naquele momento, então, eles ficam ali evocando os seus deuses para atear fogo, eles imolam, né, um cordeiro ao meio, Elias pega metade, os sacerdotes de Baal pegam a outra metade, e cada um deles coloca no altar e começam a clamar pelos seus deuses, né, para que, e Elias diz, então, que o Deus que atender é o Deus supremo, né, de todas as coisas, enfim, vai ser o Deus que vai ser guiado e obedecido por todas as pessoas. E aí Elias dá a chance primeiro aos sacerdotes de Baal que eles imolassem e pusessem fogo no seu cordeiro. E eles ficam ali por horas a fio tentando, invocando, né? Elias até faz piadas assim, canta mais alto, grita mais, né? Vai que seu Deus está dormindo, enfim. Faz exatamente algo para que despertasse a atenção das pessoas quanto à crença de um Deus único. E eles ficam ali por horas e não conseguem imolar o cordeiro. No momento em que eles desistem e passam a chance para Elias, Elias vai lá, até molha o cordeiro, né, dificulta todo o processo para que ele ateasse fogo, e ele começa suas orações dizendo a Deus que se foi Deus que o colocou lá, se foi Deus que pediu a ele que convertesse o entendimento daquele povo para um único Deus, que ele desse prova disso. E naquele momento, né, durante as suas orações, desce fogo do céu, ateia sobre aquele cordeiro, e molhado, detalhe, e tudo aquilo, né, se concretiza, provando às pessoas que só havia a existência de um Deus único. Aquele momento se encerrava a missão de Elias. Naquele momento, Elias cumpriu o que de fato veio fazer. Passado alguns segundos de bênção, Elias tem a infeliz ideia de mandar todos aqueles que acreditaram nele a lançar mão da vida dos 450 sacerdotes de Baal. Naquele momento, Elias cometeu a sua falha. E naquele momento ele impregnou o evangelho do Cristo de sangue. Porque a gente não paga o mal, a gente não paga o bem com o mal. Nem o mal a gente paga com o mal, quem dirá o bem. Então é exatamente por isso que Jesus diz que Elias teria que vir para resgatar o que ele fez. Como ele diz ali no trecho, ele é preciso vir para restabelecer todas as coisas. Porque a lei de Moisés dizia, então, que tinha que se lançar mão da vida das pessoas, dos infiéis, aqueles que não acreditavam em Deus. E Jesus veio na terra para impregnar e para disseminar a lei do amor, dizendo que cada um dos seus filhos, Deus amaria incondicionalmente e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus nos dá todo o tempo disponível para isso, assim como ele deu para Elias. E no momento em que Elias reencarnou na terra como João Batista, ele precisava dar prova desse amor que ele aprendeu. Por isso João Batista batizava nas águas, por isso João Batista pregava sobre a palavra do Cristo, e por isso João Batista foi morto decapitado. Porque ele mandou decapitar os 450 sacerdotes de Baal. A lei do retorno, ela é única e ela vale para todos. Deus tem todo o amor do mundo para conosco, mas nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Não foi Deus que mandou matar João Batista. João Batista apenas teve a chance de resgatar o mal que cometeu. E por isso Jesus diz que ele viria restabelecer todas as coisas pelo amor. E por isso a existência de João Batista foi muito diferente. E Jesus diz no final, ele já esteve aqui e vocês não o conheceram. E fizeram com ele tudo o que farão comigo. E aí no final, no último versículo é dito, e os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Mais uma prova, e tantas outras que existem na Bíblia, da reencarnação. Então é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Nós somos libertos por conhecermos a verdade. Nós somos libertos por termos a autonomia de busca do conhecimento, dada a cada um de nós. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e ela, somente ela, como ato individual e único, te libertará. Eu não disse que ninguém chegaria para te contar ou te convencer. Pelo contrário, como um ato individual, te libertaria. E mais do que isso,
trazendo a reflexão de que nós precisamos de maneira contínua nos impregnarmos de amor, da lei do amor que o Cristo nos trouxe. O ciclo reencarnacionista, o processo da reencarnação, ele não é infinito, como muitos acreditam e defendem erroneamente. Ele só acontece quando necessário. Se nós tivéssemos a condição de cumprir todas as nossas dificuldades numa única existência, com certeza só haveria uma. Só que às vezes nós perdemos a chance em muitos momentos. Às vezes naquele momento em que a gente tem a oportunidade de fazer o bem, a gente fica com raiva, a gente se chateia e a gente quer pagar com o mal. Mas Deus espera, Ele nos dá todo o tempo do mundo. É claro que no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, tudo isso passa muito forte na nossa mente, a necessidade de mudança se torna urgente, porque assim como já foi dito em vários momentos nos estudos do Minuto do Evangelho, a nossa mudança, ela é latente, porque a nossa Terra, ela é compatível com as pessoas que aqui estão. E se o nível evolutivo da Terra aumenta, é porque as pessoas que aqui estão também estão aumentando o seu nível evolutivo. E aquelas que não aumentam o seu nível evolutivo, elas, infelizmente, se tornam incompatíveis com esse local e passam a seguir a sua jornada em outros locais. Jesus disse: antes que vocês fossem, eu era. E também foi questionado no Sermão da Montanha se 100 ovelhas subissem o seu monte e 99 continuassem o seu caminho e uma se perdesse, o que ele faria? E ele diz: eu deixaria as 99 encaminhadas e ia atrás desta uma para ajudá-la e socorrê-la, porque não são sãos que precisam de médico. Jesus é o médico das almas, é o nosso amor, nosso irmão maior, que esteve aqui dando a sua vida para nos dar a prova desse amor imenso. É isso. O processo de reencarnação é mais do que uma justiça. É a lei do amor de Deus para conosco. É a lei da chance de crescermos e nos tornarmos luz, como luz um dia esteve entre nós, na personificação de Jesus. Que Jesus, em seu imenso amor, inunde os seus lares. Que Jesus, em seu imenso amor, abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.